Bem, pessoal, como eu disse, então a aula tem uma estrutura um pouquinho diferente. No final, eu vou passar quem são os autores, aquele esquema de mostrar a carinha de cada um, mas vocês vão perceber que tem os nomes já em cada uma das imagens, tá? Eu vou, sempre que algum autor passar pela primeira vez, contar um pouquinho sobre as características do trabalho dessa pessoa, e aí depois, quando ele for aparecendo de novo, a gente vai tentando perceber se é possível identificar ali essa pessoa novamente, não só pelo nome, mas por essas características. Então, um pouco o inverso da lógica que a gente estava fazendo até então, fazendo um caminho nesse sentido das cores de trabalhar as cores de forma mais simplificada a mais complexa. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, e aí a gente vai ter alguns títulos e alguns pequenos textos para auxiliar essas ideias, é o conceito de paleta de cor, tá? E antes de falar sobre ele, eu vou falar um pouco também sobre o nosso primeiro autor. Depois a gente vai voltar aqui nessa foto de capa e aí eu falo do Gui. Mas o primeiro autor do dia é o Alex Webb, que é um americano e que tem imagens bastante complexas. Ele fotografa essencialmente a rua, mas não só no sentido da imagem única, apesar de isso ser o modo operante cotidiano dele, mas normalmente ele está construindo projetos de longo prazo com essas imagens únicas, né? Então ele está normalmente explorando um determinado lugar, seja desde o bairro dele, onde ele produziu o último livro, até cidades ou países bastante diferentes do lugar onde ele mora. Ele é um americano, mora em Nova York. Usualmente as imagens dele têm muita complexidade ou muita ação, a gente vai ver bons exemplos disso. Não é tanto o caso dessa imagem, no entanto, algo que a gente vê nessa foto é também uma característica de muitos planos, de muitas camadas, que é algo que vai ser recorrente. Então aqui a gente percebe que a coisa mais próxima talvez seja essa pedra, né? O que vem aqui bem do canto direito, e o que está mais longe é essa linha do horizonte, e existem infinitas camadas aí no meio. Entrando um pouco sobre a paleta de cor e passando já para a próxima imagem, ela vai ser a combinação das cores que a gente vai escolher usar na nossa imagem. Paleta de cor vem também da paleta de cor da pintura, né? Que é aquele negocinho que o pintor põe na outra mão que não é o pincel, onde ele vai depositar então as tintas dele ou dela. E acho que talvez tenha alguém entrando aqui. Deixa eu ver. Sim, Marcos Paulo. E no nosso caso, a gente não parte de uma paleta onde a gente vai pondo tinta. A gente parte do mundo, selecionando o que a gente quer tirar dele, se for o caso de uma fotografia mais espontânea, mais documental, ou como é o caso de alguns autores que a gente já viu, e eu até passei uma hoje aqui, se for um sentido onde você monta num estúdio, você pode aí sim determinar quais são as cores que você vai querer agregar naquele momento. Talvez céu roxo com azul, com lilás, como nesse caso, seja um pouco difícil de escolher de antemão, mas tudo isso pode acontecer também. E aí, falando um pouco sobre esse céu e quebrando um pouco a linha de raciocínio, falando um pouco sobre esse autor, que é o Gustavo Minas, um jovem autor de fotografia de rua, provavelmente o mais importante nome da fotografia de rua contemporânea no Brasil. E acho que dá para falar isso com bastante segurança, porque de longe é uma das pessoas que tem uma maior quantidade e qualidade de produção, um volume assim assustador, mas de um cara que se dedica muito a essa prática e leva ela como um hobby, né? Ele que é um jornalista e ali de forma amadora levanta cedo todo dia e vai fotografar
pelo menos 1 hora, 2 horas por dia, né? Então ele é um cara que gosta muito de fotografar nesse tipo de horário, onde a luz está ou nascendo ou descendo, então uma luz bastante horizontal e lateral. E assim ele faz, acorda cedo, fotografa de manhã e normalmente no fim da tarde ele sai mais um pouco. E, bom, aí assim, como diz o Sérgio Larraín, o cesto vai enchendo de peixes, né? Ainda complementando a ideia da paleta, que é a combinação das cores que eu tenho que pensar também quais são as relações de quantidade e tons de cor que eu quero escolher para trazer para a minha imagem. Então, essa é uma foto que, por exemplo, tem uma grande quantidade de brancos, uma grande quantidade de azul, algum verde que complementa, né, o azul tá no espectro ali próximo do azul na escala de cores, então não se destaca tanto. E aí a gente tem muito pontualmente algumas outras cores que fariam um contraste a esse azul e esse verde. A gente tem essa placa que é meio dourada, meio amarela, e a gente tem nos dois lados uma mulher de laranja ou de essa cor mais terrosa e do outro lado uma bola de basquete também laranja. Não estou considerando nesse momento, claro, a tonalização a cor de pele dessas pessoas, né? Ou o tom de pele dessas pessoas. Estou falando um pouco mais sobre a cor que o espaço oferece. Não quer dizer que essas cores também não componham a paleta da imagem, de forma alguma. Na verdade, eles estão também fazendo esse contraste ao longo do quadro todo, né? A gente vai vendo esse contraste mais quente do tom de pele dessas crianças. Mas eu acho muito interessante, especialmente a cor da roupa dessa mulher e a bola de basquete à esquerda, né, que são dois pontos laranjas nas extremidades da imagem, quase que na mesma altura, e também ainda realçada por um sentido de tempo, né, que é algo muito característico da fotografia de rua, essa fotografia do instante decisivo, né, de uma escola bastante bressoniana, onde você captura o ápice dos movimentos, das ações. E nesse caso, mais do que o ápice de uma ou outra ação, a gente tem esse equilíbrio, né? esse encontro entre vários momentos. Então, é a bola que acaba de passar pelo aro, é o garoto equilibrando a bola no centro, uma conversa embaixo à esquerda, o outro botando alguma coisa na boca, as duas crianças aqui mais paradas, mas que tem um gestual também, a mulher que está passando embaixo do arco. Então, existe um equilíbrio aí de movimentações que é muito genial. E nesse sentido da ação, do movimento, ele ainda mais magistralmente consegue equilibrar essas relações de cores, né? Nesses extremos dos laranjas e de tudo no meio ser branco e azul, né? Então as cores dos garotos é basicamente branco, azul, preto, né? Se a gente for pensar então que o branco, o preto e o cinza estão ali na escala de cores neutras, e para um outro lado a gente vai ter as cores frias, os azuis, os verdes, os roxos, e para o outro as cores quentes, vermelhos, laranjas e amarelos, a gente tem uma imagem muito bem estruturada nesse sentido. Fora o fato de que o plano de fundo, né, a arquitetura desse espaço também tem toda uma geometria que dá um ritmo para essa imagem, e essa geometria dessa arquitetura é determinada também por essa relação de branco e azul, né? Por essas linhas que vão criando pequenos retângulos, ou pelas pilastras, pelos pilares que são também azuis, no fundo branco, ou os contornos aqui desses arabescos. Enfim, tem uma série de relações geométricas pautadas muito pelas cores.
E acho que aqui dá para perceber essa relação que eu falei, não só das camadas do Alex Webb, mas dessa complexidade de muitas coisas acontecerem ao mesmo tempo. E como ele equilibra bem todas essas relações, né? Geométricas, de composição, de tempo em si, do clique, né? Desse instante decisivo, da cor. E aí, dito essa pequena introdução sobre paleta de cor, eu quero fazer então um panorama entre a mínima paleta e a paleta mais complexa. E nessa mínima paleta, a gente vai falar de uma paleta que quase não tem cor, uma paleta que simula uma fotografia preta e branca, né? Uma paleta que vai trabalhar então com os tons neutros, o branco, o cinza e o preto. Então, é um tipo de fotografia onde você evita trazer outras cores. Obviamente, você acaba percebendo que existe algum tom, né? Algum indício de que você não tá vendo uma foto que é de fato preta e branca. Mas, num primeiro olhar, são imagens que parecem não ter cor. Voltando aqui um pouquinho antes só para falar sobre o Saul Leiter, que é um americano que morreu há alguns anos, foi um dos precursores da fotografia colorida, sem ter entrado nessa brincadeira em si. A gente falou um pouco disso lá atrás, quando comentamos sobre a Vivian Maier, que tinha sido uma pessoa, uma produção muito à frente do seu tempo em vários aspectos que eu tinha comentado, e o Saul Leiter também tem essa relação com a fotografia colorida. Ele fotografava moda, era um reconhecido fotógrafo comercial de moda, e, no entanto, tinha a fotografia de rua como um hobby, usando especialmente a fotografia colorida na rua, né? Ele também usava cor para o trabalho comercial dele, mais por uma demanda comercial, né? Justamente para vender roupa, né? E no caso da fotografia autoral dele, essa fotografia que era hobby, que era um amadorismo, ele estava basicamente andando pelo bairro dele, usando então filmes coloridos, mas que eram não só coloridos, mas também vencidos, o que davam ainda uma outra camada de, de perfil, né? Um perfil que na verdade é um desgaste. Quando o filme vence, ele perde um pouco essas potências de saturação, de contraste, então ele fica mais lavado, fica o que hoje a gente entenderia como uma cara mais vintage. E, e ainda tinha uma outra característica interessante, que ele normalmente estava trabalhando com uma lente de 90 milímetros, uma teleobjetiva, então ele estava olhando sempre de longe, né, num sentido bastante de observador, de invisível às pessoas que estavam fotografando, e em muitos casos ainda numa abordagem de pescador, ou de entendendo que existe um potencial no espaço e esperando algum personagem complementar, entrar ali no enquadramento, ou entendendo que um personagem era interessante, meio que seguindo ele até que o fundo se complementasse. A maior parte das vezes o trabalho dele passa mais ou menos por aí. Então, a lente teleobjetiva nesse sentido ajuda ele também a ser esse pescador que mira de longe, quase como aí também um atirador, né, de longa distância. E isso tem um efeito também na linguagem dele ótica, né? Os planos dele parecem sempre muito comprimidos, muito colados. A gente vai ver isso mais para frente, essa nem é uma imagem que mostra isso tão bem, mas a gente tem uma sensação de que tudo está muito chapado, o que não quer dizer que ele seja um cara que não tenha profundidade nas imagens, porque ele normalmente tenta trazer muitas camadas para as imagens dele, tendo sim uma aglutinação delas, né? Tendo quase um sentido de colagem. E outra característica ainda que pode ser notada sobre ele é que quase toda a produção dele, ou grande maioria, digamos, pelo menos 90%, são fotos verticais. Então, para quem também quer estudar esse tipo de orientação, que normalmente a gente não usa tanto, ele é uma boa referência. Agora até está voltando um pouco, né, para a gente
tem fotografado muito com o celular dessa forma, mas para algumas pessoas às vezes é menos natural. Então, como eu disse, a gente está trabalhando com tons neutros nessas fotografias preto e brancas. Sam Abell é um fotógrafo americano também, que segue uma linha desse tipo de fotografia da National Geographic. É um importante nome dessa revista, dessa publicação. Formou ali um pouco das bases do que a gente entende como essa fotografia, junto com outros autores, alguns a gente até vai, um outro a gente até vai ver aqui mais para frente, mas também poderíamos até comentar o próprio Steve McCurry e tal. No caso dele, diferente do próprio McCurry e do outro que a gente vai ver hoje, ele tem um sentido muito minimalista, então todas as imagens que tiverem poucos elementos, com certeza pode esperar aí que pode ser do Sam Abell. Especialmente se ele tiver um elemento central, um elemento mais importante no centro, né? Que aqui está levemente deslocado para a direita, mas no geral o elemento principal dele está no centro. Outro autor que a gente vai ver hoje, Harry Gruyer, um belga. Esse tem algum conteúdo aí que eu falei que eu não coloquei todos os conteúdos sobre esses autores, né? Poderia ampliar deles lá no documento. Mas o Harry tem o documentário, que é bastante recente, inclusive, que está lá nos filmes, também no Drive. E é bastante interessante ver ele trabalhando. Um cara super aficionado, assim, também, bastante nerd. Vai ali na dele e meio que desliga do mundo, assim. O Harry, ele tem um paralelo muitas vezes com o próprio Alex Webb. Eles são contemporâneos, podemos dizer, assim, uma idade próxima, e dois autores que fazem parte da Magnum, que são também importantes nomes nessa... Não são os primeiros nomes, mas digamos que seria uma segunda geração a trabalhar com a cor. E então eles têm essa similaridade. Os dois também trabalham muito com esse sentido de uma sombra bastante negra, bastante definida e preta. Então, enxergar com o máximo de definição o que tem de mais luminoso na sua imagem, né, de mais claro, deixar aquilo bem equilibrado, e aí tudo que está para as sombras ficar muito denso, muito escuro, quase sem nenhuma informação. Então essa é uma característica que eles têm bastante próximas. O Harry, tem bons exemplos desse tipo de fotografia que eu chamo de preto e branca, colorida, né? Que é quase ausência de cores. O Webb já não vai ser tanto. Mas uma outra característica que eu acho mais diferente entre eles, que acho que vale fazer esse paralelo, até para a gente também entender onde que esses autores se cruzam e onde que eles não se encontram, é que o Gruyère já tem uma relação bastante diferente entre como ele se relaciona com as pessoas e com as cenas. Então ele normalmente está mais afastado das pessoas. Claro que isso pode ter variações, mas geralmente ele tem esse sentido mais observador, enquanto que o Webb tem esse sentido mais participativo, mais colado, né? Mais de estar ali com a grande angular, forçando o primeiro plano bem maior do que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então ele se engaja mais nesse sentido, e isso também força muito essa relação de planos dele, né? Os primeiros planos muito maiores. A gente pode ver isso também aqui, né? Claramente, uma caixa de sapato não é maior do que 2 prédios. Mas isso se dá pela distância e pela lente que ele escolhe usar. No caso do Gruyère, já é uma lente mais próxima do normal, se não normal, às vezes até teleobjetiva, e um olhar um pouco mais afastado. E só para complementar, eu falei que o Soulighter não dava para a gente falar que ele é exatamente um precursor da fotografia colorida. Ele começa a fotografar nos anos 50,
Então, historicamente, se a gente for colocar aí na linha do tempo, ele é sim uma das primeiras pessoas a trabalhar com esse tipo de linguagem. No entanto, o que ele faz é guardar essas fotografias. E ele até exibia elas entre amigos, entre rodas de pessoas próximas, que normalmente não gostavam muito, não se interessavam muito, não viam muito valor. A gente tem que lembrar que a fotografia colorida, eu vou falar um pouco mais disso na frente, ela demora a ser entendida como uma linguagem válida artisticamente, ela é, a princípio, tida como uma linguagem pobre artisticamente. Isso tem a ver desde movimentos próximos ao pictorialismo, lá atrás, no nosso segundo encontro, que tentavam trazer na fotografia, ou identificar a fotografia preta e branca, né, da sua origem, como uma característica que descolava ela da realidade. E aí, nesse sentido, a fotografia colorida era uma mera representação do real. Então, para você fazer arte, você tinha que fazer preto e branco. Vários autores, obviamente, não entendem assim e vão ser esses precursores. O que acontece com o Saul Leiter é que ele se satisfazia com esse sentido amador de hobby de fotografar para si. Mostrava para algumas pessoas, ele mostrava sempre em slideshow, né, naqueles carrosséis que projetavam os slides, e as pessoas nem se interessavam muito e nem ele entendia que era possível fazer uma reprodução com a máxima qualidade daqueles slides, daqueles filmes. O que, por um lado, é verdade também. Ou seja, ele conseguia projetar aquilo com uma cor que ele não conseguia reproduzir numa ampliação, no papel. Isso vai fazer com que as fotografias dele fiquem, de certa forma, esquecidas até próximo dos anos 2000. E aí, no final dos anos 2000, ele é editado um livro dele pela Stidel e ele tem essa volta já no final da vida e tem esse reconhecimento. O que acontece, que eu comentei que tem esse paralelo com a Vivian Maier, é que ele não oferece esse trabalho aos seus contemporâneos. Então, as gerações seguintes a ele, né, então 50, 60, 70, 80, 90, não conseguem ter nele uma referência. Só mais recentemente que a gente pode fazer esse paralelo. Então, ele não ajudou a construir o legado da fotografia colorida lá atrás. Essa é a relação que eu queria dizer com o trabalho da Vivian Maier. Não quer dizer necessariamente que são trabalhos não valem, são trabalhos maravilhosos. Aqui Viviane Sassen, que é uma holandesa, com um trabalho muito incrível, que tem uma produção bastante efervescente também, uma produção tanto no eixo comercial quanto autoral. No eixo comercial, ela trabalha muito com moda e alguns retratos, essencialmente com campanhas de moda, sejam trabalhos editoriais, né, para revistas, sejam campanhas de fato publicitárias. E o que é interessante nesse sentido dessas duas atuações é que, na verdade, ela consegue manter uma mesma linguagem geral, né? Seja de composição, seja de direção das pessoas, ou mesmo das interferências que ela faz depois nas fotografias. Eu acho que aqui eu não trouxe nada, mas posso depois mandar para vocês verem também umas interferências de tipo pintar em cima, usar outros recursos mais manuais mesmo nas fotografias. E é interessante porque, na verdade, você percebe que essas marcas ou empresas que buscam ela justamente por essa linguagem autoral. Então, acho que essa também é uma discussão que muitas vezes as pessoas têm, né? Sobre faço ou não faço um trabalho autoral e comercial, ou misturo ou não. E eu entendo que, na verdade, não existe como você não misturar, né? E eu acho que quando você tem um trabalho autoral muito forte, as pessoas vão começar a te chamar comercialmente por aquilo. E ela é um bom exemplo disso. Bom, dando sequência, então, a essa ideia da mínima paleta, né? A gente vai trazer aqui uma cor. Então, essa ideia da monocromia, de uma fotografia que tem, se não uma cor homogênea, mas essencialmente uma mesma família de tons ali. Então, aqui, no caso, esse amarelo, né? E aí, nesse caso, já começo a também entender que eu estou desconsiderando as cores neutras. Então,
Não estou falando sobre o branco, o cinza ou o preto, como se eles fossem um padrão onde eu começo a adicionar cores a partir deles. Mas a gente viu que dá para fazer muita coisa com fotografias só com eles. Bom, Luigi Ghirri foi um italiano que está lá na nossa capa, né? E agora volta com a primeira imagem. Morreu bastante jovem, assim, 50, 40 e poucos anos. E eu gosto bastante do senso de humor dele. Muitas vezes ele não tem a presença da figura humana, ou não diretamente. Nesse caso, a gente tem essa representação de um cartaz, né? Muitas vezes ele usa desses próprios elementos comerciais, muitas vezes, né? Então existe um comentário também sobre o consumo, sobre cultura, a partir desses objetos que ele encontra, né? Sejam, como nesse caso, um cartaz ou mesmo postais, recortes de jornais, coisas que ele vai encontrando pelas ruas ou pelos lugares em que ele entra. Então tem um uso metalinguístico das próprias imagens que voltam nessas imagens maiores que ele compõe. Ainda também é um bom exemplo de uma fotografia minimalista, uma fotografia que usa poucos recursos. Então, nesse caso, a gente vai ter uma cor dominante e homogênea. É uma imagem que normalmente não tem muito contraste, né? Não de claros e escuros, mas contrastes de cores. Essa autora, que é uma das autoras que eu mais gosto, Rebecca Norris Webb, também companheira de trabalho e de vida do Alex Webb. São um casal que produz, inclusive, bastante juntos, cada vez mais juntos, não só no sentido de estarem ali compartilhando dessas viagens a alguns lugares e trabalhando cada um na sua pegada, mas tem feito, inclusive, cada vez mais projetos colaborativos. E acho que é interessante porque são trabalhos que não são necessariamente iguais. Inclusive, são bastante diferentes, né? Então, você vê que às vezes eles vão para os mesmos lugares e têm visões muito distintas sobre esses lugares. Enquanto o Webb está muito relacionado a essa fotografia de rua tradicional, a Rebecca já tem uma aplicação muito forte do que é a formação anterior dela, que é uma formação em línguas, uma prática de poesia. E acho que fica evidente como ela traz essa carga lírica nas imagens dela. O que também dá um certo tom onírico, um certo tom de sonhos, um tom que descola dessa realidade muitas vezes presente ali na fotografia de rua, nessa fotografia do documental do dia a dia. E no caso dela é uma coisa muito mais fantástica ou inventiva ou do campo das imaginações. Os animais, muitas vezes representados, nesse caso uma pintura, né? Não só eles vivos, também são um objeto ou uma temática que vai se repetir no trabalho dela. Uma outra característica que a gente pode notar do trabalho dela é a presença de bastante textura, de bastante passagem de tons parecidos, né, desses tons complementares. Então aqui parece que é tudo uma coisa só, mas você com calma vai distinguindo um sentido de detalhes nas imagens e também um sentido de sobreposição de camadas de espelhos, vidros ou qualquer superfície transparente. Então aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas ela está vendo através de uma janela. Então tem um vidro que aumenta essa sensação de sonho. Alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu só confirmar se tem alguém querendo entrar. O Alfredo aí mandou um conteúdo bom para vocês, vale a pena, hein? Bom, William Eggleston é um dos dois principais nomes nesse sentido histórico aí como é o nome? Nossa, agora fugiu totalmente.
do pioneirismo da fotografia colorida. Ele não vai ser o primeiro a fazer, por exemplo, uma apresentação de um trabalho no sentido formal, né, de uma exposição colorida, de fotografias coloridas. Ele vai ser o segundo, e depois eu volto um pouco nessa história, porque a gente vai ter o primeiro aqui. Mas ele vai ser a pessoa que vai ficar marcada por trazer, enfim, por ser, digamos, o pai da fotografia colorida. Existe até um debate aí um pouco sobre isso, se ele é ou não, porque, enfim, no final das contas, isso depende muito também de quem chancela. Então, a gente vai perceber que quem abre o espaço para que tanto o Eggleston quanto o outro autor que vai vir mais na frente da nossa apresentação fizessem essas duas exposições é o mesmo curador, né? Então, quem abre esse espaço e dá e assina embaixo, né? E aí, então, esse curador que abre espaço num momento, 10 anos depois, ele abre para o Eggleston e meio que renega, então, esse outro autor. E aí fica passível dessa discussão de o que teria acontecido ali. Eu acho que tem uma coisa que é inegável, no caso do William Eggleston, que ele é um cara que a cor em si, a cor para ele em si é o objeto, muitas vezes, assim, como se, digamos que ele é um cara mais raiz da cor. E o outro autor que a gente vai ver tem vários campos de interesse, dentre os quais também a cor. Então, talvez nesse sentido a gente possa dizer de fato que o Eggleston tem uma contribuição um pouco mais pungente. Mas acho que ambas são válidas. No caso dele também, a gente tinha visto dentro da fotografia das coisas, não sei se vocês vocês ainda estavam lá, eu pelo menos passei por ele, a gente vai rever também ele lá mais para frente. Mas ele, quando retornarmos, né, esse encontro, mas ele, além da fotografia colorida, tem uma outra contribuição que é essa fotografia do objeto banal, do objeto muito cotidiano, né? De um objeto que muitas vezes também é efêmero, né? Um objeto que já é ali desgastado, ou passageiro, ou que teria uma vida passageira, né? E esses dois fatores, a cor e essa efemeridade do que ele fotografa, são duas fontes de ódio de muita gente quando vai receber o trabalho dele pela primeira vez. Que é um trabalho que não é bem recebido por muito tempo. Depois ele vai ser bastante aclamado, mas o trabalho do Eggleston também o trabalho que ele consegue a duras penas, mas atravessar essa barreira de resistência, e daí também um pouco do porquê ele vira se tornar o pai da fotografia colorida, né? O próprio Ansel Adams fez uma carta a esse curador que deu o aval ao Eggleston no MoMA, no Museu de Arte Moderna, em Nova York, dizendo que era um ultraje, que era uma heresia essa exposição de fotografias coloridas do Eggleston, porque aquilo não era arte absolutamente. Então, só para dar um certo, né, peso aí para vocês sentirem como que isso é uma coisa que é louco, né? Porque hoje talvez para a gente seja tão natural, e pensar que isso era uma discussão assim tão acalorada, né? Pode parecer meio tonto até, mas enfim, mostra que de fato a gente precisa ter várias pessoas aí quebrando paredes e deixando outros tijolinhos para construir novas bases para a gente desenvolver as nossas linguagens. Sanabel, que a gente viu, né? Que voltando um bom exemplo que eu comentei do objeto no centro, bastante minimalista. De novo, Rebeca. De novo, vemos animais. E aqui, bem claramente, também a gente vê esse sentido do vidro, da transparência.
Mais um Eggleston, mais um bom exemplo de como a luz que você tem, a luz que ilumina os objetos, determina muito que cor esses objetos vão ter. Então, olha a presença, olha o clima que esse fim de tarde, já sem luz praticamente, só uma luz difusa do céu, traz para tudo que a gente está vendo, basicamente, né? Ele banha tudo desse roxo, desse azul. Bom, seguindo, a gente tem, colocando um pouquinho mais de tinta nessa paleta, a ideia de dois tons complementares ou dois tons próximos trabalhando auxiliando o outro. Então a gente ainda tem imagens com baixo contraste entre si e, de novo, não estamos considerando preto, nem branco, nem cinza, as cores neutras, então só o que a gente tem a mais disso. Então a gente tem cores ainda bastante homogêneas, bastante parecidas. E, nesse sentido, essas duas cores elas podem tanto ser frias, como são os casos que a gente viu anteriormente, ou cores quentes, como é o caso que a gente está vendo agora. Olha aquela pegada do Soul Lighter que eu falei que parece uma colagem, né? E, de novo, um bom sentido também de novo não, mas aqui um bom sentido de pescaria, porque com certeza ele viu que tinha um potencial dessas placas, desse caminhão, né, tanto pelas cores como pelas palavras. Ele é um cara que agregava bastante esse design da sua época, dos anos 50 e 60, que também ajudava bastante, né? E ficou esperando passar alguma figura interessante ali. Ainda nas duas cores, mas trazendo um pouco mais de contraste, duas cores opostas. Então, especialmente aqui a gente está falando de uma cor quente, uma cor fria. Por isso a gente já vai ter muito mais contraste entre elas, a gente vai ter um desenho muito mais definido pelo simples volume dessas massas de cores, né? Uma massa rosa, uma massa verde, uma massa rosa, uma massa verde. E aí percebam o potencial desse contraste. Olha como essa pequena latinha de Coca-Cola grita no meio dessa imagem que é homogeneamente verde, ou, né, muito cinza e alguns verdes. Então isso também leva a gente a uma outra discussão, que é o perigo do vermelho, né? O vermelho é uma cor que tem tanta presença, que grita tão alto, que ele pode ser interpretado de duas formas. Ou ele leva a atenção para onde você quer, isso é ótimo, ou seja, o vermelho está no seu personagem principal, na ação principal, no lugar principal de interesse da imagem, ou se essa garota fosse a personagem principal na sua cabeça, pronto, destruiu a sua ideia ter colocado uma lata de Coca-Cola na mão da outra. Então é um cuidado que a gente precisa tomar, porque ele é altamente distrativo. Distrativo não sei se é uma palavra, mas ele distrai muito. Outro autor, Fred Herzog, morreu recentemente, no ano passado, um canadense, também muito ligado à fotografia de rua, que é de onde vem a maior parte dos nossos exemplos, na verdade, de hoje. E o Fred, ele vai trabalhar muito com os tons pastéis, como a gente vai ver mais para frente. Eu acho que esses tons pastéis também têm bastante a ver, não só pela seleção que ele faz do que o mundo oferece, mas de uma iluminação mais de dia nublado, ou seja, uma iluminação mais suave também, que não faz gritar a saturação das cores. Né? Então a gente está falando aí de um cara que mora em Vancouver, tem um clima diferente do que o cara que fotografa no México. Né? Então acho que a gente vai percebendo
também essas características de iluminação em relação às cores. Ou Belém, que é o caso do Luiz Braga, fotógrafo que já está trabalhando ali na Amazônia. E vocês percebam como são relações de cores, não só do clima, né? Porque aqui a gente tem uma foto à noite, mas de cores culturais, né? De cores que pertencem a um determinado universo, um determinado espectro. De características de pessoas, de lugares, de histórias e de vivências. O Luiz Braga, ele também propõe uma coisa, né? O diferencial dele, digamos assim, em termos de linguagem, ou a contribuição, é de perceber um potencial muito grande entre você ter duas cores diferentes iluminando os seus objetos. Então não é que os objetos têm cores diferentes que se contrastam, um terroso, um vermelho com um verde. É que uma luz ilumina com uma cor, ou seja, uma luz ilumina azul, outra luz ilumina amarelo, vermelho. E é essa temperatura de cor entre essas duas iluminações que vai gerar um contraste entre, especialmente no caso dele, o personagem, né, o objeto que ele fotografa e o espaço. E é interessante que essa história ele conta várias vezes, vocês acham isso aí em um monte de lugar. Mas ele fala que isso, inclusive tem uma foto específica que abre essa noção para ele. E essa foto, a princípio, ele por muito tempo considerou ela como um erro, como uma falha de que ele não conseguiu equilibrar tudo numa mesma relação de cores, né? Porque justamente estava passando ali do dia para a noite, a iluminação artificial iluminava com uma cor, e a iluminação do céu iluminava com outra cor, e ele achava que isso era uma aberração, que de fato cromaticamente é, mas que depois ele entende que é essa aberração que vai criar um contraste com potência e com vida, né? Para dar esse destaque para ele. Então, estou falando isso no sentido de que a gente também se manter aberto a esses conceitos, né, de regras e eventualmente quebrá-las. Mesmo conceito aqui com o web, uma cor fria que ilumina na frente, uma cor quente que ilumina lá atrás. Essa aqui ficou sem o nome, mas alguém quer chutar de quem seria essa imagem? É de uma autora que a gente já viu. Eu já chutei o gênero aí. É do Saul. Não, essa é da Rebeca. A da Rebeca. Então temos um... Se você tiver um vidro ou uma transparência na imagem, uma imagem que parece que você está sonhando, deve ser da Rebeca. Eu fui pela vertical. Ela também tem bastante exemplos verticais. Ela é uma pessoa que mistura as duas coisas. Ela digamos que seria uma pessoa que tem um bom equilíbrio entre as duas formas. Guirre super limpo, né? Poucas coisas acontecendo. O Guirre também costuma pôr muito o elemento principal dele no centro, que é o caso dessa vez. E mais uma vez a gente vendo também a diferença de luminosidade, de cor da luz, né? Então a fachada do casarão ali iluminado por uma luz muito amarela, num fim de tarde, fim de dia ali, já bem azul. A Rebeca tem uma série, e essa imagem faz parte, aquela do golfinho, que a gente viu, golfinho não era um golfinho, mas enfim, aquele animal dentro de um aquário também faz parte.
que é só sobre animais em zoológicos, em cárcere, podemos dizer assim, né? E, inclusive, nesse trabalho, ela junta essas duas coisas que ela fotografa, né, que são os animais, aqui no caso, animais vivos, obviamente, e essa relação do vidro como essa cela, né? Então, inclusive, o nome do trabalho é Minha Vida Atrás do Vidro. Também no sentido não só da cela da prisão, mas desse sentido da exposição, né? Enfim, a gente faz uma crítica aí a esses modelos de zoológicos e tal. Bom, adicionando ainda mais cores na paleta, né? Então, vamos trabalhar a partir aqui de 3 ou mais cores. E esse é Ernestinho Haas. A gente viu ele, bom, de novo, não sei se vocês chegaram a ver ele na aula de objeto, eu cheguei, senão a gente vai chegar juntos. Mas o Ernest Haas é essa figura misteriosa aí que eu estava falando, que fez a primeira exposição com fotografias coloridas, né? Uma primeira exposição individual, tá? 10 anos antes, como eu comentei, do próprio Eggleston, também chancelada pelo Sarkozy, que era o curador do MoMA. E o Haas, ele é de fato um dos pais da fotografia colorida, ele é uma das pessoas que acredita desde muito cedo que é uma linguagem muito extensa para ser explorada enfim, e se construir em cima dela. Ele só que ele também foi uma pessoa que explorou muitas outras coisas. Ele é um cara que nesse sentido da linguagem, do estudo de linguagem, é um prato cheio, assim. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, por exemplo, de movimento. Ele é um cara que explora muito movimento. Ele é um cara que usa muito teleobjetiva também, e inclusive umas teleobjetivas super longas, muito mais longas do que a 90mm do Soullighter. Ele usa umas super teles que deixam umas compressões assim absurdas. Eu nem sei se isso exatamente a gente tem aqui agora, mas enfim, ele é um cara que se interessa por tudo. Ele é um cara que tem uma sede assim de viver e de explorar o mundo através da fotografia que é fascinante, assim. Eu também sou um pouco suspeito para falar porque é um dos meus autores favoritos. Me fascina esse fascínio dele pelo mundo. E é pelo mundo porque ele vai fotografar desde a cidade mais caótica, né? Desde essa vida mais urbana até as coisas mais naturais e mais, enfim, a natureza mais pura e mais essencial, assim. E tudo que tiver no meio desse espectro. Então, é um cara que consegue ter uma produção muito diversificada. E acho que isso também volta naquela história que eu falei, que talvez o Eggleston tenha sido um cara muito mais definido na sua pesquisa, né? Então, pode ser que isso também tenha acabado a dar deixou um pouco mais difuso a contribuição dele na cor. Também tem um outro aspecto historicamente, que o trabalho dele, a princípio, ele é tido como esse trabalho, como eu disse, né, assim, foi um precursor da cor, mas depois ele é tido como um trabalho meio clichê, o que eu considero... Eu consigo entender o porquê, mas eu considero uma crítica mais preconceituosa, assim. Isso tem muito a ver com um tipo de fotografia que ele fez por bastante tempo, de objetos bastante banais. Ele tinha, inclusive, uma coluna
acho que no próprio New York Times, em que ele fotografava, ele ia compartilhando fotografias de coisas que ele ia coletando pela cidade de Nova York, coisas muito bobas, assim, muito efêmeras, mas com uma sofisticação e uma delicadeza muito grande. E isso foi tido como uma coisa meio clichê, assim, meio como se ele tivesse uma qualidade artística menor, né? Enfim, isso também vai deteriorar um pouco aí o legado dele como um dos, de fato, o primeiro autor a ter uma exposição colorida e perder um pouco esse posto do pai da fotografia colorida, mas acho que também isso não é o que importa muito, assim, né? Dizer quem que é que criou a roda, mas a gente percebeu um pouco das contribuições de cada um. Bom, ainda tentando ir um pouco mais devagar nesse processo, né, entre várias cores possíveis. Então, primeiro passando por 3 cores, dá para a gente separar em 2 formas ainda. A gente pode ter 2 cores quentes e uma cor fria, ou 2 cores frias e uma cor quente. Então, a gente ainda pensar num sentido de contraste, né? Então aqui a gente tem majoritariamente um vermelho no fundo, um pouco de amarelo e depois um montão de azul, né? Ou um água ali. Então a gente tem algumas relações de combinação porque se parecem e outras de contraste. Nesse caso, a gente tem bem claramente uma cor predominante, que é esse táxi amarelo. Cores complementares que vão realçar esse clima quente, que é basicamente esse vermelho que está aqui no neon. E vão ter cores opostas que vão trazer um pouco desse contraste. Percebam como elas são bastante pontuais. Um pouquinho de verde e azul no próprio neon. Esse todo também tem um leve azul, mas já é mais para um petróleo, uma coisa bem menos iluminada também. Então percebam como a luminância, o brilho da cor pode dar mais ou menos destaque para ele. Então se esse todo tivesse super iluminado, ele teria uma outra presença. E aí, de uma forma muito sofisticada, né, bastante na coisa do detalhe, a nossa personagem principal, que está no centro da imagem, dentro do carro, que é a cor predominante, e ela também ruiva, uma pele bem amarela, então ainda nessa paleta das cores complementares do amarelo, ela tem pontualmente uma vestimenta azul, que a gente nem identifica muito como é, mas a gente vê ali esse desenho do azul, que ajuda muito a trazer contraste para essa região da imagem, trazendo ainda, junto com o foco, uma sensação de que essa é a área mais importante, essa é a área onde o elemento mais importante da imagem está. Então percebam, voltando lá naquela ideia da paleta, a paleta é que cores a gente tem e como a gente combina essas cores, em termos de quantidade, de disposição, onde elas vão ocupar, né, o lugar do quadro. Aqui a gente tem muito amarelo e muito pouco azul, e ter muito pouco azul era tudo que bastava. Né? Então, acho que essa balança é bastante válido de ressaltar. E aí a gente tem toda essa brincadeira armada pela Alex Prager, que é uma fotógrafa que esteve na aula de retratos. Não sei se vocês se lembram, ela também está nessa linha da fotografia cinematográfica, né? Então tudo isso é montado, tudo isso é iluminado, isso é um set de filme. Muitas das vezes ela de fato filma, faz pequenos curtas e dessas cenas ela também faz fotografias. Então, nesse caso, a gente pode dizer tranquilamente que tudo isso foi escolhido, tudo isso foi montado para ser feito. Provavelmente essa chuva é um caminhão-pipa. Um dos últimos autores que a gente vai ver hoje, William Albert Allard, que é o outro autor que eu tinha comentado aí, que tinha um exemplo de... tinha mais um exemplo de National Geographic.
né? Então ele é um autor super importante nessa escola e nessa linguagem fotográfica. E tem bastante a ver também com uma vida natural, né, em termos de objeto que se documenta, das pessoas que estão ligadas a esses lugares, a esses contextos. E ele fotografa isso com muita naturalidade, assim, a gente vai ver depois um retratinho dele, ele é basicamente esse tiozinho com uma câmera no pescoço, né? Então ele é um cowboy também e transita bem tranquilamente nesses espaços, mas diferentemente do Sam Abel, que a gente viu algumas imagens, ele já tem umas fotografias mais complexas, com mais tridimensionalidade. A gente percebia que o Sam Abel fotografa muito frontalmente, muito chapado, né? Não tem muita camada nas fotografias dele, no sentido mais direto também do objeto ao centro, e ele já não, ele já espalha os objetos ao redor do enquadramento, ele já cria mais perspectiva com o espaço, trazendo os cantos e dando essas linhas de pontos de fuga, enfim, já cria outras relações espaciais e com os objetos que ele tem à frente. E eu gosto muito das cores que ele usa, porque dificilmente são cores... São as cores primárias, assim, mais cruas, né? Então, mesmo aqui que a gente tem um pouco de azul, mas você percebe que é um tonzinho de azul. Você tem um verde que é difícil dizer o que é. Então, ele trabalha com uma tonalização muito, muito rica, que, obviamente, para mim, tem características de filme, né? Eu até estava vendo aqui a imagem que eu peguei dele, ele estava com uma câmera já... Ele ainda é vivo, uma câmera digital e uma Lumix, que é uma câmera da Panasonic que tem uma qualidade super interessante. Então eu achei curioso que quando ele vai para o digital, ele procura um arquivo que tem um perfil que traz boas cores, né? Olha o Sam Abel, como ele é super no centro, mais limpo o quadro. Mais uma relação de detalhes, de textura. Uma luz mais suave. Aqui uma relação interessante, ó, de tons. A gente tem algumas cores que vão para essa coisa quente, a rosa, esse vestido, o batom, mesmo essa bochechinha corada e o brinco vermelho, e ainda essa fita pro laranja. Então, várias cores nesse espectro do vermelho, do rosa, do laranja, nessa coisa mais quente. E aí a gente tem 2 ou 3 cores frias nesse pequena folha junto com a rosa e do outro vestido, isso aqui que eu não sei se é um cabelo ou se é uma plantinha, enfim, meio amarela. Então a gente tem 2 eixos de cores, mas algumas tonalidades diferentes dentro desses 2 eixos. Então a gente tem tanto um sentido complementar de algumas cores, como de contraste entre 2 grupos. Eu acho que, só voltando aqui um pouco, eu acho que isso é legal, essa discussão, assim, de perceber mais na minúcia como que essas seleções e lógicas funcionam, porque eu considero, de fato, que trabalhar com a cor é mais difícil do que com o preto e branco, o que não quer dizer de nenhuma forma que o preto e branco seja uma coisa simples e fácil e banal. Acho que as duas coisas têm suas lógicas diferentes e, enfim, e aí dentro delas suas dificuldades próprias. Mas é como se você tivesse mais problemas para resolver aqui na cor, quando você começa a trabalhar com cor, né? E porque você tem muito mais variável, né? Se você tem uma escala de cinza que tem lá 256 cinzas, né?
e o preto e o branco, é uma escala. Se você tem colorido, você tem quase que infinitas possibilidades dessas combinações. Principalmente se a gente for pensar que não são só as cores puras, a gente tem ainda um monte de tons, a gente pode iluminar essas cores de formas diferentes, como a gente viu, a gente pode ter essas cores mais saturadas ou menos, enfim, a gente tem muitas variáveis nessas relações. E enquanto que se a gente joga um preto e branco nessa imagem, claro, a gente pode brincar muito aqui com relações de contraste e tal. Ainda mais, se a gente passa para trabalhar com uma fotografia preta e branca a partir de uma fotografia colorida, a gente tem uma brincadeira bastante interessante também de dizer que preto, né, que tom do preto e branco que cada uma dessas cores vai se transformar, ou seja, o vermelho ele vai ser um preto ou ele vai ser um branco, né, ou laranja, enfim, você tem uma gama muito interessante de fazer um tratamento preto e branco a partir de uma imagem colorida, filtrando como que cada uma dessas tonalidades vai se converter, ou cores vai se converter em uma escala de cinza. Mas eu acho que na cor isso é muito mais elaborado. E, enfim, vale esse pensamento para que a gente também, pensando um pouco como pôr em prática, né, esse encontro de hoje, para que a gente perceba que tem muito detalhe aí, tem muitas possibilidades, mas a gente primeiro precisa perceber como que essas relações se estabelecem, como que essas cores se encontram ou se diferenciam, como que eu posso ter algumas lógicas de combinação. Por isso que eu estou trazendo, desde o que eu estou chamando de preto e branco, né, essa fotografia quase sem cor, até cada vez mais a gente colocar mais cores e com relações próximas entre elas. Aqui um excelente exemplo. Nessa a gente já tinha um bom exemplo de como o Soul Lighter trabalha as camadas, né? Você vê que você tem uma camada, duas camadas, 3 no corpo dela, 4 nessa pilastra, 5 na cadeira, 6 nessa outra janela, 7 na mesa, todo o campo, mas vamos contar como 8, árvore, casinha, carro, outra árvore, mar. Você tem umas 10, 15 camadas, tem umas florzinhas aqui embaixo. Então, é muita coisa. Nessa outra imagem, ele ainda tem muito mais. Inclusive, ele tem uma que é muito interessante, que é ele mesmo se trazendo num reflexo. Tudo isso que ele está fotografando atrás de um vidro. E essa é essencialmente a característica de fotografar dele. Ele era esse cara que encontrava um cantinho ali na cidade e ficava ali, esperando sem ninguém ser visto. Ele costumava dizer que ele não queria que ninguém enchesse o saco dele, era por isso que ele fotografava dessa maneira. Né? Então, no sentido de um cara que não quer ser perturbado, ele usa uma abordagem que, enfim, ninguém vai então se incomodar. E essa é uma das imagens que ele cria em Paris. Tem tudo a ver com esse tipo de fotografia que ele faz, né? Acho que foi muito feliz de encontrar esse outro universo que se relaciona também com a linguagem dele. E aí, pensando, trazendo um pouco para as cores, a gente perceber algumas relações interessantes. Ele tem tanto essa tríade de cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul, mas ele tem também outras cores ou tons que estão ali no meio, né, que vão compondo ao longo do enquadramento. Desde um marrom desse bule ou desse pote, até uma coisa mais roxa nesse primeiro plano, enfim, umas coisas mais verdes, mais bege no meio. E
e ainda assim ele consegue trazer né, mesmo com essa infinidade de planos que ele traz nessa foto, ele consegue manter uma atenção pelo foco e pelo vermelho nesse plano principal da mulher, e ao mesmo tempo ter essa sensação de profundidade do seu olhar que vai, que volta, né, que fica nesse eixo vertical entre o primeiro e o último plano. É uma imagem muito bem construída, que tem todo o clima muito próprio dele, e que ao mesmo tempo não é nada em si, é só uma mulher no café fazendo suas anotações, assim. Então mostra também esse cotidiano que ele fotografava, que era um cotidiano muito fugaz, assim, muito simples mesmo. Não são grandes emoções, mas que tem uma poética bastante forte. O Gruyère, fazendo também um outro contraponto com o Alex Webb, que eu tinha comentado alguns, ele tem esse tipo de fotografia também que às vezes não tem ninguém. Para o Webb é muito raro, até existe, mas é muito raro. Então, um sentido de fotografia quase como de paisagem, né? Nesse caso, claro que tem uma presença do espaço, no sentido da arquitetura, mas também tem um sentido do horizonte, né? E em outras ele ainda vai ter ainda mais essa coisa da paisagem, né? Então, do ambiente como um personagem também. Outra imagem que a gente tem as cores complementares. A gente tem as cores primárias e temos outras cores também ampliando aí a paleta. Então é uma paleta que parte desse azul, amarelo e vermelho. E aí a gente tem um pouco de verde, a gente tem um bege, a gente vai ter, né, pontualmente ali um laranjinho. Então outras tonalidades agregando a fotografia. Essa que eu falei do Gruyère, que ele às vezes chega perto, mas olha que engraçado, ele está super perto dessa criança e, no entanto, ele não se relaciona com nenhuma dessas pessoas. Ele olha de uma forma muito fria para elas. A única pessoa que a gente vê o rosto é uma das pessoas que menos tem destaque, tem uma cor mais apagada em relação ao ambiente. Né? Todo o resto tem cara cortada ou virada. É engraçado, ele não é uma pessoa assim do calor humano, né? Ele é uma pessoa da cor. Inclusive ele fala que a cor para ele é o que chama, assim, ele vai meio teleguiado pelas cores, né? E as formas que os objetos têm, muito basados pelas cores. Então aqui a gente vê que toda a geometria da imagem é composta pela cor dos objetos. Luiz Braga, de novo. Eu não trouxe aqui, eu até tinha pensado essa semana, mas a aula já estava até tão grande. Eu acho que ele não está também lá no material complementar, eu vou adicionar. Mas Nossa, agora deu um branco aqui. Tem um fotógrafo brasileiro bastante importante da cor também, que é o Walter Firmo. Para quem não conhece, vale deixar aqui registrado e depois eu vou adicionar lá no nosso... Nossa, ele é maravilhoso, o Walter Firmo. Nossa, a paleta de cores que ele usa é fantástica. E o Luiz lembra Braga um pouco também. isso, né? Lembra um pouco essa pegada aqui dessa especificamente do Luiz Braga. É verdade. Que ele trabalha... O Luiz Braga força muito essa relação que eu falei das tonalizações diferentes de luzes.
e essa é uma cor, uma que já tem uma coisa mais natural, né? Mais do ambiente. E isso é uma coisa que eu acho O Walter. incrível do Walter. Ele trabalha com Ah, o que o ambiente oferecer para ele. Então, se está sombra é sombra, se sol rachando é sol rachando, isso vai ter uma outra característica. Enfim, ele vai desenvolvendo com o que tem na frente e muito guiado também por essa relação de cor, apesar de também ser um cara que tem bastante coisa preto e branco interessante e tal. sim, eu gosto bastante. Que a gente vê algumas coisas de cores complementares bem interessantes, de sutileza nesses tons mais longe das cores primárias. E aí aqui a gente vai entrar numa sequência onde a gente tem uma paleta aí então recheada de cores e temperaturas e calores, né? Entre cores quentes e cores frias, coexistindo, mas coexistindo num equilíbrio, coexistindo numa relação de, de se agregar, né? Essa aqui é uma foto fantástica para mim do Gustavo, porque ele faz de uma maneira muito didática essa relação que, nesse caso, para o web, está tudo muito misturado, apesar dele ter esse eixo central que divide uma coisa fria e uma coisa quente. Mas mesmo no quente a gente tem várias cores diferentes, e mesmo no frio a gente tem várias cores diferentes. E nessa do Gustavo, ele faz ainda mais, bem didático mesmo. Então, aqui, dentro desse primeiro quadro, essa relação de branco e preto, pontualmente o vermelho e o azul. Aqui a gente já tem uma brincadeira de verdes e de azuis entre os objetos, entre os planos. E aqui a gente já tem uma outra relação de azul e verde complementando e um terroso, né? um marrom, fazendo um contraste. Então é como se a gente tivesse três fotos diferentes, com três paletas diferentes dentro de uma imagem só. Aqui, de novo, tem uma sensação muito doida de massa de cor. Eu acho interessante também a gente pensar muito sobre esse volume de cor, assim como a gente pode pensar no volume dos objetos, né? Que vão ocupar, no sentido de você construir a sua composição como um jogo de Lego, né? Onde as formas geométricas vão se encaixando. Mas essas formas, muitas vezes, podem ser pautadas pelas cores, que é muito do que a gente está vendo aqui hoje. Percebam as relações que ele constrói aqui. A gente tem, do lado esquerdo embaixo, essa massa de laranja. E aí do lado direito, essa massa de laranja já mais acima. E uma massa de... é um cinza, mas meio azulado embaixo. E aí aqui um verde, uma massa fria em cima. Então ele faz um X de, de frios contra quentes. E no meio esse eixo de azul com roxo da mulher aqui em cima, que eu não sei se vocês repararam, mas temos uma figura aqui em cima, né? Fora, obviamente, essa triangulação entre essas três figuras, cada um no seu cotidiano à parte. Então ele tem um senso de complexidade, de camadas, de cores que está no pé de igualdade de web e outros aí. Então acho que... E percebam o interessante aqui, ó, a gente tem duas imagens da mesma pessoa
de momentos distintos da carreira, assim, poderíamos trazer vários outros. Aqui está muito nesse recorte da cor e já tem até um tempo essa seleção, mas são fotos que têm lógicas muito diferentes. E mesmo assim, né, ambas funcionando muito, muito bem. Então, é um cara que tem realmente um acervo incrível. Essa foto que a gente falou lá no começo, né, com todas esses tons que se parecem ao mesmo tempo, obviamente são cada um num quadradinho, e aí a gente tem pontualmente algumas figuras que se destacam. A gente tem essa mulher com um vestido, ou não sei se é um vestido, mas uma estampa florida, com um pouco mais de cor, saltando. A gente tem essa outra figura super importante de azul, que é uma das cores que se destacam nessa massa toda, e ela é a que mais vira e encontra a gente. Também ela estaria muito próxima, se a gente fizesse um jogo da velha aqui nessa imagem, de um dos pontos áureos. Então ela está numa localização nobre, ela é uma das pessoas que tem mais respiro em volta dela, né? Então ela não está tão aglutinada e todo mundo em volta dela está de costas, para que de fato essa virada de rosto dela se destaque. Daí a gente tem outros personagens que tem algum destaque também. Este homem à esquerda, que também vira para a gente, mas a gente não enxerga o rosto, mas a gente vê que ele faz uma das ações mais expressivas e com espaço. A gente tem esse tiozinho que tem uma cara mais expressiva também, e também tem um espaço negativo em torno dele, então tem um respiro. Então, algumas pessoas têm um pouco mais de importância, outras menos, outras quase nada. E eu acho interessante a gente notar que dentro dessas formas de se dar importância para cada uma dessas pessoas, né, dentro dessas direções diferentes, no sentido de o que a fotógrafa dirigiu em termos de ação, mas também em termos de seleção de cores, de roupas, né, para que cada uma tenha, então, essa disposição ou esse peso de destaque, né? E aí a cor é mais um desses elementos para se decidir, para se dar destaque para eles. Bom, não vou comentar de tudo aqui, porque a gente ainda tem conteúdo e de algumas pessoas que eu já falei, eu quero também que vocês vão percebendo um pouco das coisas que a gente já comentou, se realça, se bate aí as informações e se nessa crescente também de ideias que eu estou trazendo vai fazendo sentido, né? Então aqui, lembrando que estamos nessa mistura de muitas cores, muitas temperaturas. E outra, só para relembrar ou ressaltar, não quer dizer que eu estou falando de um quadro do Romero Brito. Não é um monte de cor jogada. Elas têm uma lógica. Elas determinam o que tem mais presença, o que tem menos. Elas têm lógicas de combinação. A gente ainda está falando daqueles mesmos conceitos de paleta. Quanto e como elas se relacionam. Quanto eu tenho de cada uma e como elas se relacionam. Então, nesse sentido, olha como o vermelho gera destaque. Olha como a primeira coisa que o olhar vem é para cá, depois para os outros pontos vermelhos. E como essas estampas diferentes de roupas, desde a do bebê, que é a mais sutil, tem um impacto diferente entre cada uma delas, né? Olha o vermelho, meu personagem principal, que está bem no centro, como ele não ajuda pra caramba. Aqui a gente tem mais alguns fatores. O fato dela estar a pessoa mais iluminada do quadro. Não só porque ela tem uma pele muito branca, isso traz mais brilho, né, mais relação de contraste
e destaque, mas porque ela é a pessoa mais iluminada. De novo, numa multidão, ela é a pessoa que tem mais respira, ela é a única pessoa que tem algum espaço à sua frente. Ela é a pessoa que a gente vai ver mais o rosto. A gente vê também o rosto dessa mulher, mas ela está quase indo embora. E ela é a única que olha para o quadro, mas ela está quase indo embora, ela tem uma cor super discreta. Essa mulher tem uma cor super interessante, mas não tão forte quanto o vermelho. Uma cor de destaque em relação aos outros personagens. Só que ela olha para fora e ela não está num quadramento. E apesar dela ter um tamanho interessante, um tamanho de destaque, talvez até maior do que o dessa mulher, ela tem uma iluminação menor, até porque no caso ela tem a pele preta, então ela precisaria de mais iluminação para ter o mesmo nível de atenção. E essencialmente ela está numa posição de menos nobre do que essa que está no centro da imagem. Então, várias formas da gente dar importância para uma pessoa e como a cor é uma delas. E se essa cor que a gente estiver falando for o vermelho, é quase que uma regra. É como o vermelho, é como quando você põe o foco em um determinado ponto. O que tem foco é onde deixa eu ver se eu acho um bom exemplo disso. É onde o seu olho vai direto. E onde ele vai ficar. Porque isso é uma relação do seu cérebro, de tentar identificar o que tem naquela imagem, né? Quando a gente passa por uma ou outra imagem, o cérebro primeiro reconhece o que é a nitidez, depois as outras coisas. Com o vermelho é mais ou menos essa lógica, a gente não consegue ignorar ele. Então, só relembrando para que a gente tenha esse cuidado. O vermelho fala ou realça aquilo que tem que ser realçado, ou ele me atrapalha. Gruyère, distante, observador, Marrocos, Webb, Los Angeles, bem mais perto, grande angular, já brinca com essa relação de planos, né? Essa coisa é uma grande maquete, né? Várias miniaturas, e aí ele brinca com a relação de tamanho parecido entre as pessoas e as miniaturas. Claro que as miniaturas continuam menores, mas por ele estar com uma grande angular, ele brinca um pouco com essa relação. Herzog, seus tons pastéis. Rebeca e seus sonhos. Aí um bom exemplo do que eu comentei do Ernest Haas e seus movimentos. Eu não sei se a gente vai ter outro, infelizmente, mas nesse caso é ele mexendo a câmera, né? Ele fotografando prédios e fazendo um movimento circular com a câmera, dando essa tremida. Então uma exposição relativamente longa. E, aliás, não é circular, ele vai de baixo para cima. A gente consegue ver principalmente aqui pela direita, que tem esse rastro. E aí aqui a gente vê que uma determinada ponte se duplica. Duplifica é uma palavra maravilhosa que eu inventei agora. Uma das brincadeiras muito interessantes do Haas, e isso poderia se dar. O que eu acho muito legal, eu comentei, né, de algumas relações que ele fazia, ele usava teleobjetiva, ele usava movimento, ele gostava de cor, ele gostava da natureza, ele gostava da cidade, e muitas vezes essas coisas se cruzam. Então, nesse caso, é uma outra vertente que ele se interessava demais, que era pela abstração. E esse olhar abstrato dele poderia se dar tanto na cidade quanto na natureza.
Além disso, ele tem também uma característica muito ligada ao pictorialismo, no sentido de parecer que são imagens, ou desconstruir, em vários casos, né, não sempre, mas em vários casos, desconstruir essa imagem mais direta, mais documental. Nesse caso, ele faz isso pelo movimento, e nesse caso, ele faz isso simplesmente com enquadramento, isolando essa mistura de cores de qualquer outro contexto que a gente não enxerga, que a gente não sabe o que é isso, de onde vem isso, como isso se dá. Exceto por esse pequeno detalhe aqui no canto direito, não sei se vocês conseguem perceber, mas existe um vinco aqui, ó. Isso daqui que a gente está vendo é uma lateral de um carro, isso daqui é o vinco para o capô. Então isso é um carro, uma lataria de um carro extremamente lixado, um carro que já tinha passado por várias tintas, várias cores. E aí no momento que ele se aproxima muito disso, recorta o exterior, o contexto externo, ele traz essa abstração para a gente. Chegando aqui próximo do fim, cores saturadas, cores com muita densidade, cores muito quentes. Lembra lá do que eu mostrei para vocês no começo? Então, cores intensas, cores vibrantes. De novo, desconstruindo um pouco essas linguagens, né, no sentido de o que elas fazem, o que elas constroem, o que elas entregam para o meu, como efeito para o meu público, para a minha audiência, o que eu consigo quando eu escolho trabalhar com um caminho de cores saturadas. Elas têm uma vibrância, elas têm uma presença, elas têm um destaque, elas falam mais alto. Aí é a questão sempre de escolhas. É isso que você quer? Você quer falar mais alto? Você quer quase que gritar com a sua audiência? Ou você quer falar mais calmo, que é o que a gente vai ver na sequência. Então, acho que é legal a gente olhar também muito sobre essa perspectiva, né? O que cada uma dessas formas me entrega. Tem um sentido energético nessas imagens que é muito intenso. Independente do tipo de situação que está sendo fotografada. A gente está vendo várias situações diferentes, mas a intensidade da cor é muito diferente disso aqui, que é o falar mais calmo, é o falar um pouco mais baixo, né, os tons pastéis. Então, a gente está falando essencialmente de cores suaves. Eu acho que esse é um bom também, um bom lugar para a gente pensar essa coisa do clima, não só da energia, mas do clima que eu quero passar, dessa vibração que eu quero passar. Eu acho que essas imagens elas vibram em frequências muito diferentes. Então, isso também são coisas que eu posso, eu posso ter, né, desde o meu, do mundo que eu recorto, do mundo que eu escolho trazer, do que eu pego do mundo, muito também do perfil que a minha câmera ou filme tem. Então, por exemplo, no perfil da câmera digital, todos vocês devem ter alguma, tem um perfil neutro ou fiel, que é normalmente esse tipo de imagem, muito lavada, muito mais tons possíveis. E aí você tem um cor vibrante, um perfil vibrante, um perfil mais saturado. Ou ainda, no tratamento que você for fazer. No caso do Sol, que trabalhava com esses filmes vencidos, isso já vinha naturalmente.
Isso também tem a ver, mais uma vez, com a luz que ilumina os meus objetos. Então, uma luz mais suave, um dia mais nublado, vai tender a ter tons mais suaves. Se eu iluminar mais, como eu disse, né, aquele fim de tarde torando do Rio de Janeiro ou da Bahia, você vai ter um outro calor. E tem um lugar no meio dessas histórias que é o que a gente chama do... Aliás, a gente vai falar aqui para fechar de duas coisas, de cores frias, cores quentes. A gente já falou um pouco disso, mas pensar em imagens que estão homogeneamente quentes, homogeneamente frias, ou primeiro a gente vai ver esse exemplo do tom neutro. E o tom neutro significa o seguinte, que parte das cores da minha imagem tem uma tonalização neutra e algumas coisas, mais pontualmente, têm uma saturação mais vibrante. Isso tem a ver, de novo, com a iluminação que eu tenho. Então, aqui um dia bastante nublado, mas pontualmente objetos que têm uma saturação mais própria. Ou isso pode se dar também pelo perfil da imagem, que às vezes, por exemplo, um perfil que tem uma saturação baixa para todas as cores, menos o vermelho. Você pode fazer isso também no seu tratamento, baixar a saturação de tudo e voltar à saturação só de uma cor. Isso é mais ou menos como se a gente misturasse, né, aquelas fotos preto e brancas que a gente viu no começo, ou parecendo ser preto e brancas, com pontualmente algumas cores se destacando, trazendo muito mais vida pontualmente para aqueles objetos. Aquele sentido de paisagem que eu falei do Bruyère, isso, no trabalho dele isso tem uma presença mais forte. Aqui um dos raros exemplos do web sem pessoa, mas não chega a ser uma paisagem. E aí o tom frio. O tom frio é a gente trabalhar essencialmente com cores frias. Azul, verde, roxo. Isso você pode fazer ou porque os objetos que você está fotografando são dessa cor, ou porque de fato a luz que ilumina esses objetos tem essa cor, e aí ele ilumina e lava todos esses objetos com essas cores. Então, um dia nublado, ilumina tudo com essa cor mais cinza, mais azulada para o frio, não para o azul brigadeiro. Ou se você for lá na barrinha de temperatura do seu programa de tratamento, né? Se você joga para o verde, se você joga para o azul, você vai ter um pouco mais disso. Então perceba que eu estou falando aqui sobre um geral da imagem, não significa que eu não possa ter pontualmente algumas cores que sejam quentes, por exemplo. Significa sobre qual é o tom geral do clima da imagem. É claro que a gente pode fazer uma relação também de que esse clima tem uma relação direta com o clima climática, né? Com o clima da temperatura, de estar frio de fato ou não. Né? É claro que essas cores frias, elas dão uma afastada nas pessoas. Se a gente for comparar com
os tons quentes, principalmente, que tem uma sensação de abraço, tem uma sensação de afago. Ernest Haas também foi um cara que explorou muito o reflexo, então para quem gosta desse tipo de brincadeira aí, essa é uma das 1000 coisas que dá para olhar no trabalho dele. Nesse caso, principalmente, né, nesse tipo de coisa, é principalmente se dá pelas fotografias feitas em cidades. Começamos em sapatinho e terminando em sapatinho. E aí eu vou fazer uma passagem rápida aqui, para vocês darem uma olhadinha na carinha dessas pessoas. Tem também um pouco mais do contexto geográfico, histórico deles aí. Luigi Guerri, Alex Webb, Gustavo Minas, Sou. Aqui está na ordem que eles foram aparecendo, tá? Ó, o Herzog também estava fotografando de... Não sei se essa aqui é uma... Enfim, uma câmera digital já aí no fim da vida. Ó o cowboy, de Lubitz. Bem, pessoal, esse foi o nosso panorama de hoje. Vou voltar aqui